Ainda respirando ar novo, que é do ano novo, né? Eu disse outro dia para alguém, para mim parece que não faz muito sentido mais esse negócio de virar ano novo, parece que não tem tanto uma mudança como eu sentia antigamente. Não sei se é a idade, a gente vai ficando mais velho, mas de fato é um ano novo, né? O ano 2023. E quero pensar com os irmãos hoje sobre vida nova, tudo novo. É aquela coisa velha de sempre, né? Ano novo, vida nova. E será que realmente é um ano novo para todos nós, para os nossos amigos, para os nossos parentes, nossos conhecidos? Eu gosto de pensar nessa ideia, aquela frase de Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões foi o maior poeta da língua portuguesa, né, e está entre os maiores poetas da humanidade. E ele disse: jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. Não é? Então, se continuar a mesma vida de ontem, do ano passado, não tem ano novo, né? Está copiando os erros velhos. Mas é possível ter um ano novo e uma vida nova, sim. Alguns preferem ano novo e velha vida, continuam nos seus erros. Mas a Bíblia nos fala sobre vida nova. E quando a Bíblia nos fala de vida nova e tudo novo, não depende da virada do calendário, depende realmente do encontro com o Senhor Jesus, o encontro que renova, o encontro que traz salvação. Para isso vamos ler 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 11. Quando Paulo fala sobre esta vida nova, ser uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11 em diante. Vou ler na Almeida, século 21. Diz assim: portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens, contudo já somos bem conhecidos por Deus e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedendo a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos, se perdemos o juízo, é por vós que não o perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Vamos dizer, todos embaixadores por Cristo? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por vosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nessa escritura, Paulo estava falando sobre o ministério de reconciliação. Nós temos um novo governo no Brasil com 37 ministérios, não é? Paulo está falando do melhor ministério que existe no mundo, o ministério de reconciliação.
E esse ministério é você e eu, todos nós, envolvidos nele, devemos nos envolver nele. Eu falei, vamos dizer embaixadores do rei, porque é a divisa bíblica dos embaixadores, né, o versículo 17 que li, e ele é sobre justamente a reconciliação que Deus deu a nós, e agora nós também temos essa tarefa de levar a todos os pecadores. Então, estamos a começar tudo de novo, pelo calendário, um ano novo, e outra frase que eu gosto de lembrar é de Albert Einstein, que ele disse: se você está buscando resultados diferentes, nunca haja do mesmo jeito. Tem que agir de um modo diferente. A frase dele diz assim: se buscas resultado diferente, não haja sempre do mesmo jeito. Então, quando nós começamos um novo ano, e a gente tem que pensar, para ser novo, não pode copiar os erros passados, então pense em agir diferente. Então, vamos ver hoje que a mudança, ela começa na mente, ela começa no nosso pensamento. Ela não começa no calendário, ela não começa fora de nós. A mudança tem que começar dentro de nós. E nesse sentido, outra frase interessante de Einstein era: é uma espécie de loucura a pessoa continuar fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Alguém sofre dessa loucura aí? Quer uma vida diferente, mas faz tudo sempre do mesmo jeito? Né? Quer alcançar um objetivo diferente, mas não muda nada na sua vida, continua fazendo tudo do mesmo jeito? Então, cuidado com isso. Né? Quando a gente quer mudança, a gente tem que pensar, a gente tem que meditar, a gente tem que fazer mudanças a partir da nossa mentalidade. Então, o nosso pensar, ele muda sem cessar. Eu fiz uma rima lá com orar sem cessar, com alguma dessas frases desses homens ilustres. Por quê? Porque a Bíblia fala justamente isso. Nós lemos em Romanos 12, vamos ler em Romanos 12, o versículo 2, quando Paulo fala sobre mente e meditar e mudança de mente, ele diz que isso é uma coisa que acontece em nós, e isso depende de cada um de nós. No versículo 2 ele fala: não vos conformeis ao sistema deste mundo, ou não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando sobre isso, mudar o pensamento, usar a inteligência, usar a racionalidade para fazer mudanças. Então, o Luiz de Camões também disse sobre mudanças. Diz: mudam-se os tempos. Então, agora o calendário acabou de virar de 2022 para 2023. Né? Mudam-se os tempos. Mudam-se as vontades. Muda-se o ser. Muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tornando sempre novas qualidades. Então, mesmo que a pessoa não queira, ela sempre está operando alguma mudança, porque assim a nossa vida é renovada. Agora, nosso pensar muda sem cessar, então vamos pensar. Primeiro, vamos pensar no que é bom. Pensemos no que é bom. Eu tenho conversado com alguns irmãos sobre política, o que está acontecendo com o Brasil, né? Tem gente que está perdendo sono, como a Cidinha está perdendo sono, coitada. Por mais que se esforce para não ficar ligada nos acontecimentos do Brasil, com política e coisa, algumas coisas a gente não tem controle, né? Alguns irmãos estão sofrendo com isso. E isso é um problema, irmãos. Isso é um problema, porque a gente precisa desligar um pouco dessas coisas que nos tiram a paz. Nós temos que desligar e começar a pensar no que é bom. Então, a primeira orientação da Bíblia, olha, pense no que é bom. Se a gente ficar pensando só no que é mal, pensando só no que é ruim, isso afeta o nosso pensamento, afeta o nosso comportamento, afeta o sono, afeta tudo em nossa vida. Podemos causar até acidente por causa da falta de bom pensamento, a perturbação dos pensamentos. Então nós lemos no Salmo, por exemplo, 25, versículo 6,
que as misericórdias do Senhor e as benignidades do Senhor, elas são desde a eternidade. Vamos pensar em coisa boa. Olha, a misericórdia do Senhor, ela é uma coisa boa. Vamos pensar na misericórdia do Senhor. No Salmo 145, versículo 9, o salmista fala: o Senhor é bom para todos. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, na política, na sociedade, na economia, vamos pensar: olha, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Vamos pensar na bondade do Senhor. E o Salmo 145, 9 fala que essa bondade, essa misericórdia do Senhor são sobre todas as suas obras. É sobre todo esse universo, sobre esta terra, sobre você e eu, nós somos obras do Senhor. E Ele então é bom. E a sua misericórdia está conosco. Temos que pensar no que é bom. Então, outra coisa que nós devemos pensar nisso, mudar isso aqui em nossos pensamentos, a respeito das misericórdias do Senhor. Lamentações, por exemplo, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, foi escrito num tempo de grande tribulação para o povo de Deus. Um tempo muito difícil. Era um tempo de castigo, era um tempo de juízo, era um tempo de sofrimento. Então, Lamentações de Jeremias escreve no capítulo 3 uma das coisas mais belas a respeito de que isso pode mover nosso pensamento a pensar no que é bom. E ele diz, no versículo 21, quero lembrar do que me pode dar esperança. Então, pensar no que é bom é lembrar do Senhor, é lembrar da sua misericórdia. Isso pode nos dar esperança. Isso pode renovar em nós a confiança. O versículo 22 fala, as misericórdias do Senhor é a causa da nossa existência. Nós estamos vivos hoje. Isso é uma coisa boa para pensar. Mas eu sobrevivi mais um dia. Quantas pessoas não tiveram essa felicidade essa semana? Não é? Nós oramos pela família da Vanessa, estamos orando. Assim, às vezes acontece uma coisa de surpresa, perto de nós. E nós estamos vivos, nós temos que agradecer, temos que pensar: olha, as misericórdias do Senhor estão se renovando na minha vida. Isso é bom. Pensar numa coisa assim dá esperança. Versículo 23 fala que a cada manhã essa misericórdia é nova. Não é só que ela existe desde a eternidade, como disse o salmista, mas a cada manhã a misericórdia se faz nova. Ela é uma novidade na nossa vida. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Depois ele fala no versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam nele. Então isso nos dá esperança. Vamos esperar no Senhor, porque o Senhor é bom. E Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de tudo ao nosso redor. No versículo 32, ele diz, em Lamentações 3, 32, que as misericórdias são grandes, não só eternas, não só se renovam a cada manhã, mas elas são grandes, elas são grandiosas. É maior do que qualquer obra que o homem fez neste mundo. Algumas coisas grandiosas neste mundo que os homens fizeram. Algumas coisas chamadas assim, as 7 grandes coisas da humanidade. Sobre todas elas está a misericórdia do Senhor. Ela é grandiosa. Por isso nós estamos aqui. Nós podemos ter esperança. Mesmo diante desse contexto que Jeremias fala, que o Senhor envia tanto o bem como o mal. Ora, se Ele estiver enviando o mal, ainda assim nós podemos confiar nas suas misericórdias. Nós podemos descansar, sabendo que Ele é bom, e Ele está conosco a cada nova manhã. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, na segunda carta, ele disse, Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Pai de toda a compaixão, Ele é o nosso Deus, por isso, bendito seja Deus, o nosso Pai. Vamos louvá-lo sempre, vamos adorá-lo sempre, na hora da dificuldade, na hora de uma angústia, vamos lembrar de louvá-lo. Paulo está dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Vamos nos lembrar de louvar, de cantar, de adorar, de bendizer ao Senhor, dobrar os nossos joelhos e agradecer, e pedir que Ele continue no controle de tudo, e que Ele continue cuidando de nós em tudo. Pensar no que é bom, Paulo resume em um versículo da Bíblia, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Então pense no que é bom. Pense nessas coisas. Isso irá ajudar muito.
Bem, em segundo lugar, nosso pensar muda sem cessar. Então, pensemos nas boas oportunidades. Nas boas oportunidades. Alguém disse que nas nossas lutas da vida, teremos sempre oportunidades e obstáculos. Devemos sempre focar as oportunidades e não ficar presos nos obstáculos. O obstáculo é qualquer coisa que pode impedir a gente, paralisar a gente, derrotar, levar a gente para desistir e a desanimar. Não, foque nas oportunidades. Pense como você pode usar uma boa oportunidade hoje, amanhã e assim a cada novo dia. A nossa vida, disse Meryl Streep, nós somos as escolhas que fizemos. Então, nossa vida hoje é resultado das escolhas do nosso passado. Então, se daqui para frente a gente pode escolher coisas boas, pensar nas boas oportunidades, nossa vida será diferente. Nós poderemos ter, daqui a algum tempo, uma nova visão, uma nova perspectiva de nós mesmos, pelas escolhas certas que fizemos, pelas boas oportunidades que nós abraçamos. Por isso, Paulo está dizendo em Romanos 12, 2 aqui, que nós não devemos nos conformar a este mundo. Nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para então experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aristóteles também disse uma coisa interessante sobre isso, quando a gente pensa nas oportunidades. Ele falou sobre o desejo. Ele disse que só há uma força que nos move. A força que nos move é o desejo. Então, cuidado com o desejo. Que o desejo seja canalizado para as boas oportunidades, para as boas coisas. E então nós iremos usar esse poder para alcançar vitória, para alcançar uma vida bem-sucedida, segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Stephanie Meyer também disse, o jeito como eu me sinto por você, isso aqui falando agora aqui uma ilustração sobre, pensando na ideia do amor que há entre um homem e uma mulher, pensando nessa força do desejo, nessa força da vontade, ele disse, o jeito como eu me sinto por você nunca vai mudar. É claro que eu te amo e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Então, quando alguém tem um desejo assim, eterno, quando alguém tem assim uma vontade forte, assim, nada pode mudar. Realmente o desejo é uma força poderosa na vida, se for dirigido para o bem. Se for dirigido para o amor, se for dirigido para edificar, se for dirigido para abençoar, é uma força poderosa. Então, use o desejo, use a vontade para boas oportunidades, para bons relacionamentos, para edificar, para abençoar. E em terceiro lugar, nosso pensar muda sem cessar. Então, pensemos no que é bom ou no que é o bom caminho. Durante esse ano, quantos caminhos nós iremos trilhar? Não só no sentido geográfico, do nosso trânsito, mas especialmente da nossa vida. Nós teremos muitas vezes opções de caminho, ou oportunidades vão nos abrir portas para nos adentrar em algum caminho, em alguma possibilidade diferente, nova. E então Isaías fala no capítulo 26, versículo 7, o caminho do justo é todo plano. Então o nosso caminho deve ser plano. E Isaías fala, inclusive, que Deus vai aplanando as planícies, Ele vai fazendo com que o nosso caminho seja melhor, quando nós estamos andando segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Diz também Isaías, Jeremias, no capítulo 6, versículo 16, às vezes nós estamos andando no caminho, e ele diz, olha, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele. Então, nós temos muitas opções. Mas qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? Alguém sabe dizer qual é o bom caminho? O que Jesus disse sobre caminho? Ele é o caminho. Eu sou o caminho. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou realizar? O sonho que desejo cumprir?
o plano, tudo que eu vou traçar, os caminhos deste ano, eu vou fazer a pergunta: o Senhor está aqui? O Senhor está aqui comigo? Em meus passos, como disse aquele autor, em seus passos, o que faria Jesus? Jesus está aqui, Jesus está comigo. Então, essa ideia de Jeremias, perguntai pelas veredas antigas. Há muita sabedoria nos caminhos, nas veredas antigas, na experiência daqueles que já trilharam por muitos caminhos e podem ser nossos conselheiros, nossos tutores. Olha, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele. Então, Paulo, quando escreveu aquele que está nele deve andar como ele andou, lá em Colossenses, e o apóstolo João também escreveu na sua carta, quem diz estar nele deve andar como ele andou, é esse andar cristão, esse andar com dignidade, esse andar testemunhante, andar por ele. E Jeremias disse: nós andamos por ele, nós iremos achar descanso para as nossas almas. O que é que nós precisamos? Descanso. O que nós precisamos no final de uma jornada, de vários caminhos, de várias oportunidades de trabalho? O que nós precisamos quando colocamos a cabeça no travesseiro? Precisamos de descanso. Precisamos de descanso. Então a Bíblia diz que se nós andarmos por ele, andarmos nele, então nós iremos encontrar descanso para as nossas almas. Por isso Jesus disse, Mateus 11:28, vinde a mim, vinde a mim. Ele está falando sobre descanso. Eu vou dar descanso a você. Vinde a mim. Quando Jesus fala vinde a mim, é a mesma palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 55. Ó, vós todos que tendes sede, vinde às águas. Ó, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro, sem custo. Verso 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim. A mesma expressão de Jesus, vinde a mim. Jesus é Deus. Quando ele chama as pessoas a ele está lembrando dessa palavra de Isaías, vinde a mim, a vossa alma viverá. Você quer descanso? Você quer viver sob as misericórdias prometidas, as mesmas misericórdias prometidas a Davi. Deus está falando em Isaías, olha, essas misericórdias são para você também. Só precisa chegar-se a Jesus Cristo. Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Agora, para chegar a Jesus, às vezes nós temos que fazer primeiramente aquela oração do salmista. O salmista orou, ó Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pensar em andar no caminho bom é também pensar orando. Senhor, olha para mim, olha para os meus passos, olha para os meus projetos, para os meus planos, meus sonhos. Vê se há algum caminho mau. Senhor, guia-me pelo caminho eterno, pelo bom caminho. Me ajuda a viver, andar em Cristo, viver Cristo e ser um discípulo de Cristo. Isaías, no capítulo 30, versículo 21, fala como Deus nos responde, como Deus nos guia. Ele diz assim, os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, isso é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. O Espírito Santo, disse Jesus, vos guiará toda a verdade. Lembra sobre os princípios batistas, sobre a atuação do Espírito Santo na nossa vida? É o Espírito Santo. Então vamos andar no bom caminho, com oração, e o Espírito Santo irá nos guiar. Ele vai dizer, atrás aqui do nosso ouvido, este é o caminho, ande por aqui. E nós iremos encontrar aquele conforto, aquele descanso que Deus tem prometido. Oh, meus irmãos, neste ano novo, vamos fazer tudo novo, tudo diferente. Vamos pensar
vamos mudar, vamos transformar o que precisa ser transformado, vamos converter o que precisa ser convertido, aquilo que depende de Deus. Ó Senhor, converte-me, transforma-me. Aquilo que não está em nosso poder, vamos suplicar em oração, e o Senhor vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar, para que com o nosso pensamento cada vez novo, com uma mudança boa, uma mudança naquilo que é bom, naquilo que é para boa oportunidade para a nossa vida, para melhorar a nossa vida, comunhão com Deus, bom relacionamento com os irmãos, um bom relacionamento com as pessoas neste mundo, através do discipulado, alcançar uma vida vitoriosa, testemunhante. Olha, vamos pensar no que é o bom caminho, vamos andar nele sem desviar, nem para cá e nem para lá, ouvindo sempre a voz do Espírito Santo. Vamos manter uma vida boa, uma vida que realmente age pelo amor e pelo poder de Deus. Para finalizar, eu quero lembrar 5 coisas que A.W. Tozer, ele escreveu isso num livro, mas resume-se em 5 frases para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para ter uma vida cheia dessa plenitude, de um pensamento sempre bom, usando sempre as boas oportunidades. As boas oportunidades, irmão, são coisas que Deus nos dá. São coisas que Deus nos propicia, Deus nos dá como uma bênção para que a nossa vida seja melhor. E para que andemos no bom caminho. Primeira coisa, precisamos acabar com todo hábito não cristão. Tudo aquilo que é erro do passado, coisa velha do passado, eliminar os hábitos que não são cristãos, abandonar isso. Segunda coisa, colocar Jesus Cristo no centro de tudo, no trono do coração. Todos nós fizemos isso um dia como crentes, quando aceitamos Jesus como Salvador. Mas às vezes, durante a vida, a gente começa a desviar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, o Espírito Santo está falando, a gente começa a fazer como que não está ouvindo, e a gente precisa voltar a colocar Jesus no trono do coração, no centro da vida. Cada dia, ó Senhor, toma aqui o teu lugar. Na hora da oração, iniciando o dia, Senhor, reina aqui neste coração. Seja Senhor da minha vida. Terceira coisa, abrir o coração para o Espírito Santo habitar. O Espírito Santo só habita, ele só enche à medida que nós permitimos. Isso é uma coisa que nós devemos fazer em oração. Senhor, teu Espírito Santo encha o meu ser. Se você quer viver uma vida de plenitude no Espírito, você precisa permitir, precisa pedir ao Senhor, Senhor, encha o meu coração. Não adianta participar de uma vigília, uma corrente de oração e fazer muita coisa o ano inteiro, se lá dentro não tem essa disposição, esse desejo, essa vontade. Lembra que o desejo, a vontade é uma força motriz. Como disse Einstein, essa força motriz é maior do que a força da eletricidade. Alguém já levou um choque de 220? Eu já, a gente que já mexeu sabe como é que é, né? Imagina aquele povo que morre eletrocutado numa alta tensão. Já viu? A pessoa fica carbonizada. Num instante. Na alta tensão, o corpo humano não resiste, torra, vira carvão. Einstein falou que a vontade, o desejo, é mais poderoso do que a eletricidade. Mais poderoso do que a bomba atômica. O desejo, a vontade. Então, à medida que você deseja o Espírito Santo e permite que ele enche o seu coração, a sua vida, ele faz isso. Isso é poder. Isso é poder. A quarta coisa, Tozer fala, é levar a sua cruz e jamais querer colocar nos ombros do outro. Às vezes a gente começa a carregar quando aceita Jesus, depois a gente quer tirar a cruz e colocar no ombro de outra pessoa. Não, nunca faça isso. Pegue a sua cruz, carregue a sua cruz, assuma a sua responsabilidade, siga cada dia Jesus. Esse é o custo do discipulado. E a última coisa que ele fala, em resumo, é aprenda a desenvolver a confiança em Deus cada vez mais forte. Confie cada vez em Deus, cada vez mais, independente da circunstância. Pode estar tudo dando errado ao seu redor. Pode o horizonte estar negro. Você pode não ter nenhuma perspectiva. Confie no Senhor.
Lembra das misericórdias do Senhor. Lembra que elas são grandes, elas são eternas. E elas se renovam cada manhã. E Deus é bom, Ele está cuidando de você. Então confie cada dia mais no Senhor. Descanse o coração no Senhor. Porque assim, tudo será novo, sim. E tudo realmente nos trará essa renovação em que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no nosso viver. Que Deus nos abençoe. Amém.